Nesta quarta parte da aula sobre o relacionamento da Trindade, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo esteve presente na história da humanidade, na história da criação, desde o primeiro momento. Criou Deus os céus e a terra. Nós vimos lá no comecinho que a palavra ali é Elohim, é os deuses, ou o Deus que é três pessoas. Ele criou os céus e a terra e depois num diálogo ou num triálogo, digamos assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversam entre si e dizem: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Na Torre de Babel, em Gênesis também, nós vemos, por exemplo, desçamos e confundamos a língua dos homens. Então, o tempo todo no livro de Gênesis nós vemos esse conceito e na Bíblia como um todo a palavra Elohim é bem recorrente. Nós vemos então a presença do Espírito Santo desde o primeiro momento até o fechamento da palavra de Deus no livro de Apocalipse. Nós vemos a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem dá compreensão à palavra de Deus e à fé que nós recebemos nesse Deus. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos diz João capítulo 16. Nós vemos em João capítulo 14, versículo 26 aqui: mas o Auxiliador, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Olha que interessante. O Senhor Jesus, reunido com seus discípulos, ele começa a falar sobre esse assunto no capítulo 14, vai atravessar o 15 e de novo ele retoma no capítulo 16 de João. E nós vamos ver então a manifestação do Espírito Santo. Aliás, se tiver um livro que nós podemos dizer que é o livro que comprova de começo a fim a presença da Trindade, é o livro do evangelista João. João, do capítulo 1 até o último capítulo 21, nós vemos a manifestação da Trindade ali. Nós vemos o tempo todo o Espírito Santo, nós vemos o tempo todo Jesus e o Deus Pai ali manifestos nos textos. Eu poderia aqui fazer uma aula só sobre a Trindade no livro de João. Olha só, quando nós olhamos para o Espírito Santo, é Ele quem nos convence, é Ele que nos apresenta a pessoa de Jesus e a pessoa de Deus Pai. É Ele que nos conecta ao Senhor. É o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é um emanar cósmico, não. O Espírito Santo é uma pessoa. Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho, Jesus é uma pessoa e o Espírito Santo também é uma pessoa. Eles são Deus, a Trindade. Agora tem uma beleza no relacionamento da Trindade. A Trindade ela é composta por Pai, Filho e Espírito Santo, eles são coiguais. A Trindade ela é manifesta de forma maravilhosa, porque nós não vemos diferenças, nós não vemos ali um maior, um menor, nós não vemos um relacionamento distorcido como é o relacionamento humano, por exemplo. A Trindade age desde a criação, desde a fundação do mundo e até o fim, age coesa, age organizadamente, age com amor. Nós não vemos nenhum texto bíblico dizendo que Jesus ele fez alguma coisa que o Pai não gostasse. Muito pelo contrário, ele era sem mancha, sem mácula. Jesus disse que ele só fazia aquilo que o Pai dizia para ele fazer. Então veja, nós temos uma organização na Trindade que nos traz, nos remete a um relacionamento belo, um relacionamento em amor. A Trindade não tem diferença, eles são coiguais. O que quer dizer coigual? Esse é um conceito da teologia. Você não vai ver essa palavra, por exemplo, em outras aplicações, senão na teologia da Trindade. Coigual quer dizer que substancialmente eles são da mesma essência. Eles são três pessoas distintas, mas são exatamente iguais.
Quando Jesus apresenta o Espírito Santo, ele diz: e eu enviarei o Espírito Santo. Nós já vimos esse versículo 14, 26 de João. Jesus, então, ele apresenta o Espírito Santo dizendo que ele enviará outro Consolador. A palavra que aparece ali é paráclitos, no grego, que quer dizer justamente consolador, advogado, quer dizer aquele que vem ao auxílio. Algumas traduções vão trazer consolador, outras vão trazer auxiliador, e o Espírito Santo, então, ele é enviado por Deus e ele vai dizer que é um outro igual. Olha só, eu vou enviar outro igual, é o que diz o original. Então, essa outra pessoa da Trindade é co-igual a Jesus, que é co-igual a Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vemos, então, a beleza desse relacionamento, a beleza dessa composição, e através da reflexão nisso, nós podemos tirar várias lições. A primeira lição que eu quero apresentar para você é: Deus é uma comunidade. Então, os seus filhos devem viver em comunidade também. Por que nós vivemos em igreja? Por que nós nos reunimos em célula? Por que nós buscamos o relacionamento interligado no corpo de Cristo? O apóstolo Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo. Sendo muitas partes, nós fazemos um corpo uno. Olha só, Deus é um. E a igreja, então, é una também. A igreja de Cristo é o reflexo do próprio Deus. Quando nós vemos que nós somos o corpo de Cristo, conforme nós vemos em 1 Coríntios capítulo 6, por exemplo, não sabeis vós que sois o templo de Deus, o corpo de Cristo. Nós, o templo de Deus, morada de Deus, o corpo de Cristo, nós refletimos aquilo que Deus é, ou quem Deus é. Deus é uma comunidade. Lembra que a gente falou do amor? O amor de Deus é manifesto através da igreja. A igreja é o corpo que manifesta esse amor de Deus. Ora, só tem como desempenhar esse papel se nós fazemos como Deus faz, em comunidade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo pensam numa criação, elaboram a criação, colocam a criação toda em prática. E haja, e ouve, e haja, e ouve. Gênesis capítulo 1. Quando chega no ser humano, Deus coloca a mão e forma do pó da terra o ser humano em si. Nós vemos então em todo esse trecho da criação, Deus, os três, agindo, movendo-se. Agora então nós vemos algo maravilhoso. Deus projetando-se no ser humano. E esse é o propósito de Deus, que nós fôssemos comunidade. Você precisa guardar no teu coração esse conceito e entender de que você precisa do seu irmão, você precisa da sua irmã, você precisa viver em comunidade. Muito diferente do que algumas pessoas vão dizendo por aí, que você não precisa se relacionar, que você pode cultuar a Deus sozinho na sua casa. Entenda, Deus comprou uma igreja, Ele não comprou uma pessoa, Ele comprou um corpo, e o corpo é composto por toda a igreja de Jesus. Daqui a pouco tem mais dicas para você.